Olá, sejam bem-vindos ao primeiro módulo Planejamento Estratégico. Vamos dar início então à nossa primeira aula. Vocês já ouviram alguma coisa do tipo: como eu gostaria que os professores da minha escola fossem mais comprometidos. Como eu gostaria que os meus alunos gostassem de estudar. Se os pais da minha escola participassem mais das reuniões pedagógicas. Ou ainda, os funcionários da minha escola não são dedicados como eu gostaria que fosse. Vocês já ouviram isso? Isso acontece com vocês? Ou será que as suas escolas são exatamente como vocês gostariam que elas fossem, não sendo preciso melhorar nada? É assim? Vocês estão 100% satisfeitos com a sua escola? Ou será que há alguns pontos que vocês gostariam de melhorar? Será que é possível melhorar uma escola que já é ótima? Vocês sabiam que tudo que já é bom pode ficar ainda melhor? Vocês sabem que a gente pode melhorar continuamente? Pois é, nós vivemos num mundo de mudanças muito rápidas e nós temos que acompanhar essas mudanças. Nós não podemos ficar parados fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito que sempre nós fizemos e esperando conseguir resultados diferentes. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, dá para ter resultados diferentes? Uma coisa é certa: se continuarmos fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito que sempre fizemos, continuaremos a ter os mesmos resultados. Se quisermos melhorar nossos pontos vulneráveis e fortalecer ainda mais os nossos pontos fortes, ou seja, se nós quisermos resultados diferentes, temos que fazer diferente algumas coisas. Nós temos que procurar mais eficiência no nosso dia a dia. Só assim nós vamos conseguir resultados diferentes. O que está dando certo na nossa escola? O que está funcionando? Bom, isso aí a gente não precisa mudar, a gente pode melhorar. Mas aquilo que não está funcionando do jeito que nós queremos, nós precisamos mudar para melhorar. E da onde a gente vai partir? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente parte de um plano de melhoramento. A gente traça um plano de melhoramento e executa esse plano. Só assim a gente vai conseguir melhorar. Todo planejamento tem como objetivo melhorar o desempenho da organização. Organização, no nosso caso, é a escola. A escola é uma organização. O que se planeja é como promover as melhorias necessárias. Sendo assim, de onde a gente deve partir? Dos pontos que precisam ser melhorados. Quando a organização é uma escola, né, no nosso caso, devemos partir de que resultados? Dos resultados de aprendizagem. Gente, nós não podemos perder isso de vista. O foco de uma escola é a aprendizagem dos alunos. Este é o foco. Tudo deve ser dirigido para melhorar esse desempenho dos alunos, né? A gente parte dos resultados da aprendizagem e das questões operacionais que dão suporte ao funcionamento da escola para que a aprendizagem aconteça. Então, vocês estão vendo? O foco é a aprendizagem dos alunos. Todo o resto é suporte para que essa aprendizagem aconteça. Qual o resultado das escolas desta rede de ensino nas últimas avaliações externas? Se você participa de uma rede de ensino municipal, estadual, quais foram os resultados da escola
nas últimas avaliações externas? Qual foi o resultado da sua escola nessa avaliação externa? Muita gente critica as avaliações externas, mas é o que temos, né? Então, vamos usar aquilo que temos. Na leitura complementar, vocês vão ver um texto que se chama A Avaliação Externa como Instrumento de Gestão. Não deixem de ler. Esse texto complementa tudo isso que eu acabei de falar. Avaliação externa como instrumento de gestão. Leiam, vocês vão gostar. Bom, como é que são feitas, né, aí as avaliações institucionais? Como eu falei, é o que temos, então nós temos que seguir por elas. No caso da educação infantil, que tipo de avaliações nós vamos usar? Porque não existem avaliações externas. Quais avaliações podem ser usadas? Bom, você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa com o desempenho desses alunos nas escolas para onde eles vão, nas escolas de destino, né? Então, os alunos saem da educação infantil, vão lá fazer um primeiro ano, né? E eles têm que estar preparados para isso. Então, vocês vão lá avaliar o desempenho deles no primeiro ano. Se eles tiverem um bom desempenho, vocês estão preparando bem. Se eles não estão, no que eles precisam melhorar, no que eles não estão bem, né? No que eles precisam melhorar. Tem que ir lá fazer essa pesquisa, fazer essa investigação, né? O que as avaliações externas têm revelado para vocês? O que elas estão dizendo? Que vocês precisam melhorar o quê? É português, é matemática, é ciências, né? Qual é a novidade que essas avaliações mostram para vocês? Porque algumas coisas a gente já sabe, a gente avalia, né, internamente. Então, a gente já sabe que a gente precisa melhorar. Mas aí, de repente, as avaliações externas começam a apontar algumas coisas para nós que nós não tínhamos visto, né? São as novidades. Como vocês pretendem sanar as dificuldades que estão aparecendo nas avaliações externas? A avaliação interna que nós podemos fazer, né? Vamos passar um pouquinho agora para as avaliações internas. Qual é o desempenho dos nossos alunos nas provas? Façam gráficos dos resultados nas provas. Metade da classe tem um bom desempenho, 30%, 70%, sei lá, façam gráficos e leiam aqueles gráficos, olhem para aquilo e se perguntem o que esses gráficos estão me mostrando, o que eu posso tirar daqui de informação para usar para tomar decisões, né? Qual o desempenho dos alunos nas recuperações? Eles vão para o período de recuperação, fazem as provas de recuperação e que resultado eles têm? Eles se recuperam? Então, eu tenho história aí de uma escola, né, de várias, na verdade, que faziam programas de recuperação e os alunos não se recuperavam. Não adianta continuar fazendo aquilo do mesmo jeito, que o resultado vai ser o mesmo, ou seja, os alunos não vão se recuperar. Então, o que você precisa fazer? Analisar aqueles resultados para entender o que você precisa fazer de diferente. Conversar com os alunos, por que eles não conseguem se recuperar? Conversar com os professores, né? Gente, este jeito não está dando certo, nós vamos ter que bolar um jeito diferente, tá? Para ter um resultado diferente. Que medidas estão sendo usadas para avaliar os avanços dos estudantes? Como é que você mede os avanços, né? Estão havendo avanços significativos?
Qual a porcentagem de alunos em recuperação em cada classe? E em cada disciplina? Qual é a disciplina que gera maior número de alunos em recuperação? Por quê? Qual a porcentagem de alunos que se recuperam em cada disciplina? Por quê? Quais as disciplinas geram um número pequeno de recuperação? Por quê? Será que o professor facilita essa prova? Sabe? Vamos analisar por quê. Ou será que é porque os alunos realmente aprendem aquela disciplina? Então, vocês fazendo essas perguntas, né, se fazendo essas perguntas, vocês vão ter uma série de dados que vão dar para vocês algumas informações para vocês direcionarem, né, o seu foco, tá? Então, se façam essas perguntas. Não deixem de se fazer essas perguntas para vocês começarem a traçar um plano de melhoramentos. Onde é que vocês vão atuar? Onde é que precisa mexer? O que é que precisa ser melhorado? Quais as prioridades operacionais da sua escola que precisam ser atacadas e resolvidas este ano? As questões operacionais que dão suporte ao pedagógico. O que não está funcionando? Onde a gente precisa mexer? Como você, enquanto gestora, vai garantir que essas prioridades sejam de fato resolvidas e que essa resolução chegue na sala de aula? Porque muitas vezes você consegue resolver uma série de coisas, mas elas param, elas não chegam onde devem chegar, para o resultado da sala de aula ser melhor. Além dos resultados operacionais e pedagógicos, que outros contextos devem ser considerados na hora de você fazer o planejamento do ano letivo? Por exemplo, o PPP da escola. O planejamento estratégico está levando em conta o que o projeto pedagógico da escola fala, o que o projeto pedagógico da escola quer. Outra questão, o planejamento do professor está alinhado com o PPP da escola? O PPP fala uma coisa e o projeto da escola fala uma coisa e o professor faz outra numa outra direção? Muito bem, para cada meta de aprendizagem, vocês vão traçar as metas de aprendizagem. Quais as prioridades da sua escola para serem atacadas e resolvidas este ano? Quais os objetivos a serem alcançados em cada série este ano? Por que o objetivo de cada série tem que ser alcançado? Para que haja uma continuidade, gente. Vocês têm que ter objetivos para cada série, né? E até tem, o professor até tem, porque qualquer livro didático traz isso, né? Os objetivos para a série, para aquela série. Então, é aquilo que tem que ser alcançado, então aquilo que tem que ser alcançado. Quais as estratégias a serem usadas para atingir as metas traçadas? Nossa, gente, quanta pergunta, não? E nada de resposta? A resposta é vocês que vão ter que buscar. Por quê? Porque não existe uma receita, não existe uma resposta única. Cada escola tem a sua realidade, tem as suas prioridades. Nós vamos sim dar para vocês um monte de exemplos, um monte de ferramentas, um monte de dicas, um monte de exemplos. Isso nós vamos dar sim para vocês. Mas cada um vai encontrar a sua melhor resposta, a sua melhor solução. Se vocês querem melhorar alguma coisa na escola de vocês, nós temos uma proposta. Vamos começar a fazer alguma coisa diferente a partir de hoje, usando ferramentas e procedimentos que tornam o trabalho do dia a dia da escola mais efetivo. A primeira ferramenta,
Vamos traçar metas a serem alcançadas no curto, no médio e no longo prazo. Na caixa de ferramenta vocês vão encontrar esse formulário. Então essa é a primeira atividade que vocês vão fazer aí para melhorar, começar a melhorar a sua escola, né? O que eu preciso alcançar no curto prazo? Curto prazo, vamos pensar aí nos 2 primeiros meses, médio prazo 6 meses e longo prazo 1 ano, tá? Sei lá, de repente você pode falar, não, meu curto prazo são 6 meses, o médio prazo é 1 ano e o longo prazo 2 anos. Tudo bem, você vai estipular esses prazos de acordo com as metas que vocês querem alcançar. Quais são as urgências que precisam ser sanadas no próximo mês? Tem que ser sanada já, agora. Tem lá o formulário na caixa de ferramentas para vocês também fazerem esse levantamento. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Geralmente, a maioria das escolas, quando a gente pergunta o que vocês querem melhorar, o que vocês querem sanar de imediato, né? A maioria das escolas diz que quer melhorar o seu momento de encontro pedagógico com os professores. Isso aí tem vários nomes, HTPC, enfim. É aquele momento em que o diretor da escola, o coordenador, senta com os professores para melhorar, para ver o que precisa ser melhorado e como pode ser melhorado, né? E com vocês isso acontece? Esse momento de reunião com os professores é tão produtivo quanto vocês gostariam que fosse? Ou vocês gostariam de melhorar um pouco isso? Vamos pensar o que pode ser melhorado no nosso encontro com os professores. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês, aqui no PowerPoint, vocês vão ver um exemplo de um convite, de uma convocação para esse horário com os professores. Então eu pergunto para vocês, a convocação tem sido desafiadora, interessante, instigante? Ou vocês costumam fazer assim, lembrete, HTPC, dia tal, hora tal. Vocês jogam isso em algum lugar ou mandam para os professores, ok? Essa é uma forma de convocar os professores. Outra forma, lembrete, HTPC, dia 10, do 6 às 10 horas. De acordo com as questões levantadas no nosso último encontro, preparamos um HTPC que possa ajudá-lo a buscar soluções para os desafios do dia a dia da sala de aula. Indisciplina, desinteresse pelos estudos, dificuldade de aprendizagem. Aguardamos vocês com um delicioso café dia tal, hora tal. Este é um outro formato de você convocar os professores. Vocês vejam que entre o primeiro e o segundo tem uma grande diferença, né? O primeiro é só um lembrete, o segundo ele já remete às questões que foram levantadas no último encontro e a gente aguarda vocês com um delicioso café, já é mais atraente, concordam? Esse segundo modelo é bem mais atraente do que o primeiro. Agora vamos para o terceiro modelo. Um convitinho, dizendo, né, de acordo com as questões levantadas, os dizeres são os mesmos do segundo modelo. Só que vai numa forma de convite, e aí convida para o café e põe lá uma figura, né, do cafezinho delicioso. Vocês acham que esse convite é mais instigante? É mais atraente? Faz com que os professores tenham mais vontade de comparecer a essa reunião? Sim, né, minha gente?
Então, é isso, quando eu digo que a gente pode melhorar sempre, são esses pequenos detalhes que quando você quer melhorar, quando você tem vontade de melhorar, você olha esses pequenos detalhes e você consegue entender o que é melhorar. Um detalhe desse pode trazer mais professores e os professores podem chegar mais motivados. E é claro que lá na hora da reunião você tem que preparar um cafezinho gostoso, um bolinho de milho simplesinho que você compra em qualquer padaria, que a sala esteja arrumada de um jeito legal, que tenha lá um boas-vindas, um bilhetinho de boas-vindas, entendeu? Tudo isso ajuda e motiva o professor para esse horário, para essa hora de encontro, tá? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, na verdade, o que acaba acontecendo nessa hora de encontro com os professores? Recados, coisas que estão acontecendo, estamos tendo um problema no horário de entrada, estamos tendo um problema na hora de saída, estamos com um problema de limpeza, avisos, né, gerais. E o pedagógico fica muito mais assim, eu estou com problema aqui, eu estou com problema ali, fica como problemas, vamos resolver esse, vamos resolver aquele, como é que a gente pode resolver? Geralmente é isso, talvez a sua reunião seja diferente, mas o que eu tenho visto são reuniões desse tipo, dificuldade desse tipo. E aí a equipe gestora nos traz essa questão, né? Como que eu posso melhorar o meu HTPC? E aí a gente tem algumas sugestões. A primeira delas é a convocação, né? Como é que ela deve ser feita. E aí uma outra questão é como planejar, né, essa reunião. Então vocês vão ter aí no PowerPoint uma ferramenta que se chama plano de ação. Vocês vão usar muito essa ferramenta. Lá na caixa de ferramenta vocês têm, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é isso. Todo plano de ação tem que ter um nome. Por quê? Para você poder identificar. Eu quero tal plano de ação, eu quero aquele assim, né? Que se chama aqui, por exemplo, nós vamos chamar esse plano de ação que nós vamos fazer em seguida de HTPC mais produtivo. Bom, o que é um plano de ação? Plano de ação, ele pode ser de 3 colunas, como pode ser de 5, 10 colunas. Nós vamos trabalhar com de 3 colunas. A primeira coluna pergunta o quê? O que a gente vai colocar aí? O que precisa ser feito? Então, isso remete a uma ação. É um verbo no infinitivo. O que vai ser feito? Mudar, pesquisar, transformar, orientar, alguma coisa nesse sentido. O que você tem que fazer? Tá? Uma ação. Quem? Qual é a pessoa responsável para que aquele o que aconteça? Às vezes não é ela que vai fazer. Por exemplo, o que fazer é trazer um bolo para a reunião. Quem? Maria. A Maria é a responsável para trazer o bolo. Ela não precisa fazer o bolo, ela pode comprar o bolo feito, mas ela é responsável para que aquilo que está na primeira coluna aconteça. E quando? Na hora da reunião, na hora da saída dos alunos, no planejamento, amanhã, depois de amanhã, enfim, você tem que determinar o quando, porque aquilo tem que acontecer naquele prazo. Senão, se você não colocar um quando, eu já falei isso para vocês, vocês não fazem. Bom, então vamos trabalhar o plano de ação
para um HTPC, ou seja, um encontro com os professores mais produtivo e mais prazeroso. Então, primeira coisa, o quê? Organização do espaço. Arrumar lá o espaço, a mesa, a disposição das cadeiras, uma aguinha, o café, um vasinho de flor, enfim, como que esse espaço onde nós vamos receber os professores vai estar organizado. Mensagem de boas-vindas, vamos lá fazer uma tirinha com uma mensagem de boas-vindas ou vamos colocar uma faixa na sala que a gente vai receber, enfim. Quem vai ser responsável por procurar a mensagem, produzir a mensagem, fazer com que isso aconteça? Outro o quê? Construir a pauta. O que nós vamos trabalhar nessa reunião? Qual vai ser a nossa pauta? E que essa pauta tenha um espaço para troca de experiência, né? Olha, eu não estou conseguindo resolver isso, alguém aqui já teve esse problema, como é que resolveu? Gente, eu estou com dificuldade para aplicar tal coisa, quem aqui já aplicou e pode me ajudar? Ou então vamos pensar juntos numa solução. Enfim, a troca de experiências é muito importante. Planejar a formação de acordo com as necessidades levantadas pelos professores. Em toda reunião pedagógica, você levanta as necessidades dos professores para poder atendê-las ou discuti-las, buscar textos, buscar informações para o próximo encontro. Então, você vai planejar essa formação de acordo com as necessidades, tá? Senão você traz uma coisa assim porque você achou bonitinho, porque você viu na internet bonitinho e traz para eles discutirem, mas eles estão precisando de uma outra coisa, então não adianta, né? Procurar vídeos que ilustrem os assuntos tratados na formação, vídeos, textos, né? Material, traga um material para que os professores possam ter informações sobre aqueles assuntos que eles querem tratar. Deixe um espaço para recado, mas seja muito breve nesse recado. Arrume uma forma de dar esses recados da forma mais rápida possível. No final da reunião, levante as necessidades dos professores para o próximo encontro. Outra coisa, não deixe de avaliar a reunião. Quem ficou satisfeito com este HTPC, levanta a mão. Ou então, gente, o que foi fazer um positivo delta? Outra ferramenta que vocês vão ter lá na caixa de ferramentas que vocês vão usar muito. O positivo delta. O que foi positivo nessa reunião? E os deltas não é o que deu errado, é o que podemos melhorar para a próxima. Gente, com essas ferramentas, vocês vão poder melhorar uma montanha de coisas na escola de vocês. Eu acho que vocês vão fazer um bom proveito dessas ferramentas, tá bom? Então, com isso nós terminamos aqui a nossa primeira aula do primeiro módulo Planejamento Estratégico. Convido vocês para mais tarde fazermos a segunda aula. Muito obrigada pela atenção.